Olá, meu povo, estamos de volta aqui do nosso curso de raciocínio lógico, rapaz, deixa eu deixar de antemão aqui o meu agradecimento a toda a equipe do Gran Curso pelo apoio. É o primeiro curso que eu estou gravando aqui, fiz alguns eventos ao vivo já, Grandicas, enfim, mas o curso realmente é esse primeiro que a gente está tocando aqui para vocês, e a gente tem que realmente agradecer também pelo convite, né, pela honra de estar fazendo parte de, tem gente que não, eu estou aqui honrado de usar esse Gzão aqui da Gran Curso. Obrigado, Andréia, Suzy, Luana, toda a equipe de monitores, está tudo muito perfeito nessa gravação, obrigado. Não vale nada, nenhum deles ali, mas são tudo gente boa, tudinho gente boa demais. Obrigado mesmo por esse convite para a gente poder estar fazendo parte da família Gran Curso. Perfeito? Vamos embora, meu povo. Estamos falando de quê? Estamos falando de verdades e mentiras. Sim, estamos falando de verdades e mentiras. Temos mais algumas questõezinhas para a gente poder brincar. Joga na tela, vamos para cá. Aldo, Daniel e Eduardo são 3 amigos. 2 deles têm 66 anos e sempre mentem. Plim, acendeu a luz, ó. Plim. O outro deles tem 48 anos e sempre diz a verdade. Se Aldo disse a idade de Daniel não é 66 anos, então é correto afirmar que... Bom, primeira ideia para a gente. Ele me fala que pessoas sempre mentem e um outro... Dois caminhos. Se o Aldo falar a verdade ou se o Aldo mente. Vamos ver o que é que vai acontecer em ambos os casos. Primeira coisa que eu concluo logo, se o Aldo falar a verdade. Se o Aldo falar a verdade, ele vai ter 48 anos, concorda comigo? O cara, um único, tem 48 anos e sempre diz a verdade. Então, eu já vou anotar aqui, ó, o Aldo, pelo meu teste 1, sempre diz a verdade. Bom, se só tem 2 idades, 66 e 48, então, se isso aqui é uma verdade, pelo meu teste, a idade do Daniel tem que ser 48 anos. Mas PH não pode, exatamente, não pode. Veja, o nosso caminho, o nosso teste, não tem nada ainda certo. Eu estou testando, pessoal. Qual é o meu teste? O meu primeiro teste vai fazer o Aldo falar a verdade. Como quem fala a verdade tem 48 anos, o Aldo tem 48 anos. Logo, é o único. O outro deles, 2 tem 66 e um deles tem 48. Como eu digo que o Aldo fala a verdade, ele vai ter esses 48 e o que ele falar é a verdade. A idade de Daniel não é 66 anos. Se isso é verdade, a idade dele tem que ser o quê? 48. Conclusão que a gente tira? Que o Aldo não pode estar falando a verdade. Se ele estivesse falando a verdade, teria que ter 2 pessoas com 48 anos. Logo, o meu teste inicial, o meu teste para o Aldo falar a verdade é mentira. Ele não pode estar falando a verdade. O meu teste está furado se o Aldo falasse a verdade. Então ele deve mentir. Vamos testar. Primeira coisa, se o Aldo mente, tem 2.
Dois deles têm 66 anos e sempre mente. Um deles, então, vai ser o Aldo. Perfeito. E o que ele falar é uma mentira. A idade de Daniel não é 66 anos, pelo nosso teste. Isso é uma mentira. Logo, a idade de Daniel é 66 anos. Ih! Posso ter duas pessoas com 66 anos? Posso. Dois deles têm 66 anos. Perfeito. E esses dois mentem. Mentem realmente. Ó, um eu já sabia, o outro agora é o Daniel, por causa da idade. Por exclusão, o Eduardo, que é o último, terá 48 anos. E por ter 48 anos, sempre diz a verdade. Sempre diz a verdade. Pronto. O único teste possível é esse meu teste. Deu ok. Eu descobri as idades deles e quem mente. Eduardo e Daniel dizem a verdade? Falso. Aldo e Eduardo mentem? Falso. Eduardo tem 48 anos, é o único que fala a verdade. Gabarito da nossa questão, letra C. Perfeito? Tem mais um aqui pra gente. Olha só. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam da brincadeira na qual cada um é um tamanduá, é uma preguiça. Pessoal, eu preciso vir de vez em quando aqui frente a frente para mostrar a minha admiração pelo ser mal. Ela de 20 e ele de 1 ano. Quase a mesma coisa, né? Quase. E um beijo no papai e na mamãe também para minha esposa, que está aguentando toda essa bronca. Eu estou aqui em Brasília gravando, ela está lá em Porto Velho. Também um beijo no papai e na mamãe para os meus amigos lá de Porto Velho, tá certo? De toda a região norte, que tem sim, tem muita gente boa nessa região norte, tá certo? Nada, vou ficar calado. Eu ia falar besteira, mas deixa eu ficar quieto aqui, fechar a boca, Paulo. Olha só qual é a ideia. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam da brincadeira na qual um tamanho alto é preguiça. Tá bom, vamos lá. Pronto, chegou onde eu queria. Tamanduás sempre dizem a verdade, preguiça sempre mentem. Verdades e mentiras. Daí ele diz, Adriano fala, o Bruno fala, o Carlos fala e o Daniel fala. Quantos dos amigos são tamanduás? Pessoal, e agora? Eu só sei que o tamanduá diz a verdade e o preguiça sempre mente. E aí? Quem é quem? Vou ter que descobrir. Começo pelo meu Adriano. O Adriano diz assim, Bruno é uma preguiça. E aí? Eu sei se o Adriano fala a verdade? Não sei. Eu sei se o Adriano mente? Não sei. Testa, PH. Testa. Pronto. Testa, vamos testar, meu povo. Vamos testar uma situação em que o Adriano vai falar a verdade. E se ele falar a verdade, ele é o quê? Um tamanduá. Depois eu vou testar ele mentindo, o Adriano mentindo, ele vai ser uma preguiça. Vamos ver o que é que vai acontecer nessas duas. Vamos lá? Primeiro teste. Teste 1. O Adriano fala a verdade. Se o Adriano fala a verdade nesse meu teste 1, o Adriano é quem? É um tamanduá. E vai falar a verdade. Logo, o Bruno é uma preguiça. Isso vai ser uma verdade. Né? Estou testando. Se o Bruno é uma preguiça, ele fala a verdade. Bruno, preguiça. E o que o Bruno falar é uma mentira. O Bruno falar é uma mentira. Carlos é um tamanduá. Mentira! O Bruno precisa mentir para o nosso teste dar certinho. Logo, Carlos é um tamanduá sendo mentira, o Carlos é uma preguiça.
E se o Carlos é uma preguiça, ele precisa mentir. Vamos mentir? Daniel e Adriano são tipos diferentes de animal. Então o pensamento é, se isso aqui é uma mentira, é porque eles são o mesmo tipo. O Adriano é tamanduá, o Daniel é um tamanduá. E se é um tamanduá, ele fala a verdade. Eu leio, Adriano é uma preguiça. Se isso é verdade, o Adriano tem que ser uma preguiça, não é. Ele é um tamanduá, gerou uma inconsistência. Não caiu a ficha, PH. Tranquilo, tranquilo. Vamos voltar aqui para cá. Teste 1. Estou pensando, testando do Adriano ser verdade. É o primeiro teste. Ele vai falar a verdade. Como os tamanduás sempre dizem a verdade, as preguiças sempre mentem, esse é o nosso norte. Essa é a nossa regra principal. Tamanduás dizem a verdade, preguiças sempre mentem. Se eu estou testando que o Adriano fala a verdade, é porque ele é o quê? Ele é um tamanduá. Beleza? E o que ele falar vai ser o quê? Verdade. Bruno é uma preguiça. Verdade. Pelo meu teste, Bruno, preguiça. Beleza. Se por esse caso o Bruno é uma preguiça, quando eu ler o que ele falar, vai ter que ser uma mentira. Logo, Carlos é um tamanduá. Se isso é uma mentira, é porque ele vai ser o quê? Uma preguiça. Porque um é outro, né? Ele fala, ó, ou é tamanduá, é preguiça. Então, o Carlos vai ser uma preguiça e o que ele falar tem que ser o quê? Uma mentira. Daí eu digo, Daniel e Adriano são de... Portanto, tamanduá. E se ele é um tamanduá, ele tem que falar a verdade. Aqui é o fechamento, ó. É para fechar tudo, ciclo. Adriano, Bruno, Carlos, Daniel e volta no Adriano. O que é que ele diz? Adriano é uma preguiça. Se eu estou imaginando que o Daniel fala a verdade, o Adriano teria que ser uma preguiça, mas ele não é uma preguiça, ele é um tamanduá. Ou seja, não encaixou o ciclo final, não encaixou. E aí, PH? E aí, de onde eu comecei, não pode ser. O meu teste 1 está furado, não pode ser. Logo, qual é a conclusão que eu tiro? O Adriano, no meu teste 2, o Adriano deve mentir. Vamos ver o que é que vai acontecer. De azul agora, tá? Se no meu teste o Adriano mente, é porque ele é uma preguiça. Ele é uma preguiça. E o que ele falar tem que ser uma mentira. Ele diz, Bruno é uma preguiça. Pra gente, pro nosso teste, isso é uma mentira. Logo, Bruno tem que ser o quê? Um tamanduá. Se Bruno é um tamanduá, ele vai falar a verdade. Carlos é um tamanduá. Perfeito, Carlos é um tamanduá. E vai falar a verdade. Daniel e Adriano são tipos diferentes de animais. Bom, pelo meu teste, o Carlos vai estar falando a verdade. Então, o Adriano é preguiça, é uma preguiça, quase não sai, é uma preguiça. Se eles são animais diferentes, é porque o Daniel é um tamanduá. E o que ele falar vai ser o quê? Verdade. Pessoal, o Adriano é uma preguiça? É, PH é uma preguiça. O Daniel fala a verdade? Fala a verdade. Então o ciclo se fechou. Eu comecei no Adriano mentindo. Com isso, o Bruno vai estar falando a verdade. O Carlos vai estar falando a verdade. O Daniel vai estar falando a verdade. Para fechar o ciclo, eu tenho que confirmar que o Adriano mente. E o Adriano, sendo uma preguiça, ele mente. Fechou o meu ciclo. Se fechou o meu ciclo, tá batidinho a minha história, ele pergunta quantos amigos são tamanduás? 1, 2 e 3. Bruno, Carlos e Daniel são 3 animais, 3 tamanduás. Gabarito da nossa questão, letra D. Pessoal, traz para mim, por favor. Olha só, a gente vai dar uma paradinha por aqui, temos ainda muito tempo de aula, mas a ideia é principalmente para a gente fechar o bloco do assunto específico. Fechamos por aqui a ideia das verdades e mentiras. O que é que nós vamos fazer agora? Primeiro, adivinha? Vocês vão treinar
novos assuntos, novas questões desse tipo. Já sabemos como identificar esse tópico para a gente, né? Como é que a gente vai trabalhar com questões de verdades e mentiras. E para que no início da próxima aula a gente trabalhe com um novo tópico para o seu edital, para o seu conteúdo programático. Perfeito? Combinado assim? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.